Boa tarde, é um prazer estar convosco hoje neste seminário da Sociedade Portuguesa de Oncologia, a quem agradeço desde já o convite para esta colaboração e esta partilha. Hoje vou-vos falar especificamente sobre a prevenção e a reversão da perda de massa muscular no doente oncológico. O meu nome é Nuno Pimenta, sou professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, sou doutorado em Atividade Física e Saúde, coordeno uma licenciatura em Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis e é nesta área que tenho vindo a desenvolver a minha atividade. Portanto, esta apresentação está organizada em três temas principais. Portanto, primeiro vamos falar como medir e monitorizar a massa muscular e depois como medir e monitorizar a função muscular e, por fim, como é que o exercício pode contribuir para as variáveis de que falamos. E vamos começar por falar então sobre a medição e a monitorização da massa muscular. Esta medição insere-se no âmbito da avaliação da composição corporal. Quando avaliamos a composição corporal, frequentemente utilizamos o índice de massa corporal, é o indicador mais standard. No entanto, o índice de massa corporal não diz tudo e muito menos não explica bem a massa muscular. Podemos ter diferentes índices de massa corporal com a mesma massa muscular e podemos ter o mesmo índice de massa corporal com quantidades de massa muscular completamente distintos. Portanto, nesse sentido, o índice de massa corporal explica pouco. Acontece que nós vemos que o intervalo em que existe maior percentagem de massa muscular em quantidades desejáveis, sem que exista excesso de massa gorda, é o intervalo de 25 a 30 kg por metro quadrado. Portanto, aquilo que normalmente se considera o excesso de peso. Talvez por isso também o excesso de peso tem vindo a ser considerado o nível do índice de massa corporal que está associado a menor risco. Então, vamos ver como é que podemos avaliar a massa muscular e não só olhar para o índice de massa corporal. Portanto, existem várias formas de avaliar a massa muscular, algumas avaliam o corpo inteiro, outros avaliam grupos musculares específicos ou regiões específicas. Vamos olhar para estes métodos em detalhe. Portanto, a densitometria por raio-x dupla energia, aquilo que nós chamamos normalmente o DEXA, portanto, faz uma análise bastante completa, faz um scan do corpo inteiro e permite dividir o corpo em três compartimentos: massa óssea, massa gorda e tecido mole isento de gordura, e permite fazer esta análise segmentar não só o corpo inteiro, mas também regional. Se tivermos um utente, um cliente, uma pessoa que tenha um scan destes realizado, portanto, isto é extremamente útil para a análise da composição corporal. Por outro lado, por vezes temos também utentes que já têm estes exames realizados de tomografia axial computurizada, especificamente na região abdominal, normalmente ao nível da L3 ou da L4. Quando existem esses exames feitos, nós também podemos usar esses exames para avaliar a massa muscular, especificamente o índice de massa corporal e a atenuação da massa muscular ou a densidade da massa muscular. Estas duas variáveis já foram avaliadas em sobreviventes de cancro e existem valores de corte para identificar pessoas em risco de menor sobrevivência, tanto para o índice de massa muscular como para o índice de atenuação da massa muscular. A ressonância magnética, se tivermos utentes com estes exames realizados, também ao nível da região abdominal, também podemos utilizar esses exames para a avaliação da massa muscular, neste caso apenas do índice de massa muscular e não do índice de atenuação, uma vez que a ressonância magnética não utiliza radiação. A antropometria, existem inúmeros métodos antropométricos. Um indicador que tem revelado particular interesse para a oncologia é a área de massa muscular do braço. Portanto, este indicador, existem equações propostas para encontrar estes valores. Precisamos apenas medir o perímetro médio do braço e a prega tricipital. Portanto, duas medidas simples e rápidas de avaliar, e calculamos então a área de massa muscular do braço, que tem mostrado estar relacionada com a sobrevivência. Portanto, menor área de massa muscular do braço está associada a menor sobrevivência. Isto foi confirmado num estudo relativamente recente, e neste caso eles combinaram a área de massa muscular do braço com a força de preensão manual. E estes indicadores juntos, portanto, quanto menor os resultados obtidos nestes indicadores, menor a sobrevivência, tanto a sobrevivência em geral
como a sobrevivência específica da doença. A força de preensão manual já não é um indicador de massa muscular, já é um indicador de função muscular, e é sobre isso que vamos falar de seguida. Portanto, existem vários indicadores de função muscular. Alguns estudos utilizam indicadores de massa muscular como sendo indicadores também de função muscular, considerando que a massa determina a capacidade de produção de força, mas, tanto sobre a massa muscular já falámos, iremos ver então indicadores de força muscular, que é outro indicador de função muscular, e mais recentemente têm sido utilizados também testes funcionais, que utilizam tarefas de vida diária, algumas, para avaliar a função do músculo. Relativamente aos testes de força, existem os dinamómetros, já falámos da força de preensão manual, que utiliza a dinamometria manual, mas existem outros dinamómetros que permitem avaliar diferentes exercícios, diferentes movimentos, amplitudes e formas de produção de força. Um estudo, por exemplo, identificou que a força isométrica, portanto, sem movimento, e a resistência à fadiga do quadríceps portanto, são indicadores de força e parecem ser os melhores preditores do resultado no teste de 6 minutos de marcha, que é um teste funcional, que avalia a funcionalidade da marcha e que é um indicador de condição cardiorrespiratória, mas que aparentemente também está muito associado à força dos membros inferiores. Portanto, o teste de 6 minutos de marcha é um teste simples e fácil de aplicar no terreno, basta ter um percurso de 30 metros, que depois as pessoas vão percorrer num vai e vem. Para além do teste de 6 minutos de marcha, têm sido utilizados outros testes em doentes oncológicos, nomeadamente o teste de levantar e sentar da cadeira. Existem várias formas de o fazer, portanto, levantar e sentar sem a ajuda dos membros superiores, e, portanto, é avaliado ou o tempo que demoram a levantar-se, a realizar o movimento 5 vezes, ou o número máximo de vezes que conseguem fazer em 30 segundos. No caso do teste de levantar e caminhar, que é outro teste utilizado também em doentes oncológicos, portanto é outro teste simples que avalia vários aspectos funcionais e que é muito fácil de implementar também na prática clínica, um teste simples e rápido de aplicar. Os testes do RM têm sido utilizados também com doentes oncológicos, testes máximos, mas a sua utilização na prática clínica é desaconselhada e nesse sentido nós também desaconselhamos a sua utilização e recomendamos a utilização de testes submáximos para estimar um RM. Como é que o exercício físico pode influenciar estas variáveis? Portanto, existem linhas orientadoras. A primeira recomendação de exercício para doentes oncológicos surgiu em 2003 pelo American Cancer Society e posteriormente, em 2009 e 2010, surgiram linhas orientadoras robustas que ainda hoje continuam a ser a referência. Têm sido publicadas mais recomendações e guidelines, mas portanto, as recomendações de 2009 dos australianos e de 2010 dos americanos continuam a ser a referência. As recomendações de 2009 do Exercise and Sport Science Australia é relativamente conservadora na intensidade do exercício aeróbio, portanto só permitir até aos 75% e não inclui, por exemplo, o treino intervalado de alta intensidade, neste intervalo. Já o treino, as recomendações para o treino de força têm uma intensidade bastante ambiciosa e inclui aqui os 80% do RM, que é claramente uma intensidade dentro do espectro promotor de hipertrofia muscular. Quando olhamos para as recomendações dos americanos, portanto, do American College of Sports Medicine, identificamos o inverso. São menos conservadores ou mais ambiciosos na intensidade do exercício aeróbio, vão até aos 85%, enquanto na intensidade do treino de força são bastante mais conservadores e recomendam intensidades na ordem dos 30% para iniciar e só depois uma progressão lenta. Estas são as recomendações que têm sido utilizadas e continuam a estar em vigor. Os australianos atualizaram os seus guidelines, mas não mudaram nada relativamente às recomendações para a prescrição de exercício, apenas acrescentaram este modelo individualizado de intervenção, muito centrado no cliente, portanto, pressupõe uma grande caracterização do cliente, uma avaliação inicial robusta, determinação de prioridades, de necessidades,
depois uma intervenção. Uma intervenção que não deve incluir só o exercício, deve ser uma intervenção um bocadinho mais robusta, com uma componente educativa, mudança comportamental e monitorização. A monitorização parece ser aqui um fator também determinante. Há uma meta-análise de uma colega, Svegas, publicada no ano passado, que mostra que o treino de força realizado com doentes oncológicos é capaz de promover o ganho de força dos membros superiores, mas apenas nos programas supervisionados. Portanto, isto é uma meta-análise robusta, inclui vários estudos, e apresenta esta evidência sobre a força dos membros superiores, que também foi confirmada no mesmo estudo relativamente à força dos membros inferiores, mas novamente apenas no exercício supervisionado. A mesma coisa aconteceu relativamente aos testes funcionais, aqueles testes que falámos anteriormente. Também o treino de força também promove melhorias nos testes funcionais, mas apenas nos treinos ou nos programas supervisionados. Uma questão que muitas vezes se coloca é o timing. Quando é que deve ocorrer o exercício? Quando é que deve começar? Será que deve começar logo após o diagnóstico, após o início do tratamento, só depois do tratamento? Portanto, há aqui várias janelas de oportunidade. Um estudo foi olhar sobre isto. Portanto, um estudo recente, publicado este ano, que olhou para o timing. Portanto, houve um grupo que começou logo, ao mesmo tempo, começou a fazer treino de força, ao mesmo tempo que começou o tratamento, neste caso de inibição de androgénios no cancro da próstata, e um outro grupo só começou o treino de força já após 6 meses, portanto, após o tratamento, 6 meses após o início do tratamento. Estes grupos, portanto, foram comparados, ambos tiveram ganhos de força, e aquilo que foi observado foi que após 12 meses os ganhos de força eram equivalentes. Portanto, eles tiveram os mesmos ganhos de força nos testes avaliados. Ou seja, começar logo com o início do tratamento ou começar mais tarde não parece ser relevante relativamente à recuperação da capacidade de produção de força. Poderá ser relevante para outros fins, nomeadamente a redução da toxicidade ou a redução da sensação de fadiga, a melhoria da qualidade de vida, que tem sido observado nas pessoas que fazem exercício durante o tratamento, mas relativamente ao ganho de força não parece ser relevante o momento em que se começa. Outra questão que se coloca muitas vezes diz respeito à frequência. Os guidelines apontam para 2 a 3 vezes por semana. No entanto, este estudo foi ver se é melhor ser 2 ou 3 vezes por semana. Aquilo que foi encontrado foi que não há diferenças nos resultados nestas variáveis, tanto ao nível da força tanto dos membros superiores e inferiores, como ao nível dos testes funcionais. Portanto, é indiferente treinar força 2 vezes ou 3 vezes por semana para estas variáveis. Portanto, como mensagem final, eu diria que devemos ter um grande cuidado de individualização. Portanto, as guidelines não podem ser aplicadas de uma forma taxativa. Portanto, tem que haver aqui uma grande individualização e uma consideração pelas as características das pessoas com quem trabalhamos. Existe um número de consequências grande tanto da doença como dos tratamentos, e essas consequências devem ser tidas em consideração no momento de prescrever exercício e de individualização. As guidelines que estão em vigor ou que estão propostas são robustas e recomenda-se a sua utilização, e acrescentaria aqui a importância de o exercício ser prescrito e supervisionado por um fisiologista do exercício. E pronto, era isto que tinha para partilhar convosco. Foi um prazer. Obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.